Queridos irmãos, não carece você ficar de pé agora, porque nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Então, se você for ficar de pé todo o texto, então nós vamos falar sobre oração, tá? Alguém outro dia procurou o pastor Leandro e falou: pastor, eu queria falar com o pastor Darlan, mas não estou conseguindo. Aí ele fez assim: irmão, o pastor Darlan está ali, todo mundo tem o telefone dele, ele está acessível. Não, leva um recado para ele, para mim. Tá bom. Aí quando a pessoa deu o recado para o pastor Leandro, ele falou assim: irmão, vou falar isso. Não, fala você. Bom, por que eu estou te falando isso? Não é melhor você falar com Deus? Tem coisa que é particular seu. Você deve pedir oração para a liderança, para os demais irmãos, mas tem coisa que é bom você falar com Deus, e tem coisa que é bom só você falar para Deus, é algo íntimo, algo seu. E eu quero falar com você hoje sobre oração. Nós estamos em campanha de oração aqui na sede. Os coordenadores já falaram para os dirigentes e para toda a diretoria e liderança do campo, mas eu quero só reafirmar o que já lhes foi falado. Nós estamos em uma campanha de oração, tudo se resolve na oração. Não adianta, irmãos, a gente ficar esperando uma promessa se cumprir sem orar. Não adianta a gente ficar esperando um milagre acontecer sem orar. Não adianta a gente sonhar com algo e a gente não ora. Então, nós decidimos fazer um período de oração aqui na sede. Não é culto, não é pregação, não é louvor. Toda segunda-feira, das 10 às 11, das 22 às 23 horas, 1 hora, você chega, dobra o joelho 1 hora. E isso foi decidido entre a diretoria, com os coordenadores, todo dirigente, com esposa e toda a liderança do campo, os vices, coordenador de varão, de irmãs, de mocidade, de criança, vices. Então, toda a diretoria. É uma decisão onde você é o único beneficiado. Não tem jeito de você passar um período com Deus em oração e não ser abençoado. E Deus decidiu trazer-nos uma bênção muito especial. E eu quero chamar a sua atenção para o período de bênção de Deus. Não subestime Satanás. Satanás conhece de Bíblia mais do que ninguém. E Satanás tem livre acesso aos céus. Como assim, pastor? Pois é, incrível, né? De lá ele caiu, mas ele vai lá sempre, porque ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Como assim, pastor? Outro dia Deus estava lá e o diabo chegou. Não sei se Deus estava em reunião, se Deus estava fazendo alguma coisa, mas o diabo chegou, cumprimentou Deus, e Deus disse: viu o meu servo Jó? Então, você precisa entender que toda vez que Deus libera sobre você uma bênção, o diabo está sabendo. E o diabo convoca o inferno para impedir a sua bênção. E se você não está em oração, por certo, essa bênção fica no meio do caminho, mas a sua falta de oração, Deus não convoca Miguel, Gabriel para lutar com o diabo. Então é só a sua oração que move o coração de Deus para que você receba um grande milagre. Então nós estamos vendo Deus organizar a casa, estamos vendo Deus preparar um tempo novo, porque antes
que você receba um milagre, Deus manda você organizar. Eu estava dizendo outro dia aqui no domingo, eu achei interessante, alguém deu-me umas ideias, marcou um gabinete para me dar algumas ideias, né? Eu fiquei olhando e disse, pastor, porque cada semana eu vou numa igreja. E a igreja tal tem uma estratégia assim, assim, a igreja tal tem uma estratégia assim, assim, a igreja... Falei, você está igual o diabo, rodeando a terra. Eu acho que seu lugar não é na ADC, a igreja... A Assembleia de Deus vai fazer 115 anos, né, agora, né? 114. E só a ADC aqui vai fazer 90 agora. E se eu for adaptar tudo que você está me falando, irmão, quando você vai receber alguém na sua casa, é natural que você dá uma faxina na casa, né? Principalmente se for uma pessoa mais importante para você, né? Aí eu disse assim, eu lembro que um dia minha mãe me deu uma ordem para arrumar o quarto, eu era adolescente. Você conhece quarto de adolescente? Eu já fui adolescente, eu sei como é que é. Estava muito bagunçado. E eu enrolei, não arrumei, e minha mãe tinha uma varinha de goiaba que ela deixava assim, pendurada no canto da casa. Pensa numa varinha doída, que a de goiaba não quebra aquela miséria, irmão. Bate com o vergão e aquele trem não quebra, e você ora para aquela vara quebrar e ela não quebra. O certo é que ela chegou, e quando eu ouvi a voz da minha mãe no portão, eu falei, misericórdia, eu não arrumei o quarto. Irmão, você sabe aquela arrumada de 5 minutos? Tô com até roupa suja que tinha no quarto, eu joguei debaixo da cama. A sujeira que estava ali assim, eu pus debaixo do tapete. Estiquei a cama, e joguei um cobertor para tampar o lençol sujo, porque adolescente às vezes não toma banho para dormir, né? É um sono. Aí minha mãe chegou, abriu a porta assim, olhou. Se livrou. Parabéns. Não sabia ela que debaixo da cama, misericórdia, debaixo do tapete. Então, irmão, quando você começa a conviver com certas igrejas, você vai descobrir que tem alguma coisa debaixo da cama, alguma coisa debaixo do tapete. Então não adianta você ir ali ou acolá e ver só o que é bom e tentar fazer com que a gente imita. Não, a Assembleia de Deus tem um histórico, tem uma filosofia, né? E igreja é hospital, irmão, né? Hernando Dias Lopes escreveu um livro, e no livro ele disse uma frase interessante: se você chegar numa igreja e ela for muito boa, sai dela, senão você vai estragar ela. Igreja é hospital, irmão. Então vai ter problema. Então o certo é você e eu parar de jogar roupa suja debaixo da cama e começar a organizar a casa, porque está vindo um avalanche de milagre, de vitória. Está vindo algo extraordinário para o nosso meio, e o melhor é eu ter consciência que eu obedeci, fiz o que tinha que fazer, e o que está arrumado de verdade, né? Mas para isso nós temos que conservar uma vida de oração. Irmão, crente não pode ficar sem orar. Eu estava com a minha esposa outro dia, assistindo um filme cristão, e ele estava numa reunião, e alguém falou: pastor, o senhor que conhece de Bíblia? Ele interpelou e disse: esse é o meu trabalho. Não foi? Quer dizer, pastor, o trabalho do pastor é conhecer a Bíblia. Por quê? Porque ele está na posição de ensinar. Então, nós como cristãos precisamos conservar uma vida de oração, porque é na oração que se alcança a vitória, é na oração que se tem direção. Nós precisamos ter isso. E eu anotei que a oração deve ser frequente. E o que é oração, irmãos? É o ato de falar com Deus, fé, reverência, intimidade, dependência. A oração pode incluir adoração, confissão, agradecimento, súplica, intercessão, escuta. Então, irmão, eu preciso
Coloca para mim que Salmo de número 145, verso 18. Eu mandei para você mais cedo, Joaquim, você viu? Recebeu não? Joaquim Barros? Mandei para você, pode olhar aí. Mas tá bom, você vai conseguir. Salmo de número 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Irmão, você quer Jesus perto de você? Porque tem hora que eu quero que Jesus tem, mas não quero que Ele esteja perto de mim. Tem hora que eu quero saúde, tem hora que eu quero prosperidade, tem hora que eu quero oportunidade, tem hora que eu quero portas abertas, mas eu não quero que Ele vá, porque aonde eu estou indo talvez não é do agrado dEle, o que eu estou vendo talvez não é do agrado dEle, o que eu estou fazendo talvez não é do agrado. Eu preciso entender, e Jesus Ele quer estar perto de mim. Alguém outro dia disse: pastor, eu tenho um sonho de te dar um abraço. Eu disse: tem quanto tempo isso? Pastor, já tem uns 5 anos que eu venho na reunião de obreiro e morro de vontade de dar um abraço no senhor. Falei: por que nunca me abraçou? Ah, pastor, que vergonha, tanta gente. Tem 5 anos que você tem vontade de me dar um abraço. E talvez o seu abraço vai me curar de alguma mágoa, de alguma ferida, de alguma dor, de alguma carência. Talvez é o Senhor que colocou no seu coração de me dar um abraço. Tem como você ter intimidade com Deus sem falar com Ele? O texto está nos ensinando. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Perto está o Senhor. Irmão, como que você vai estar perto de mim, se você nunca chega perto de mim, se você nunca fala comigo, se você nunca me dá um abraço? Então você precisa entender que o Senhor vai estar perto de você, a partir do momento que você o invoca, com verdade. Porque tem gente que ora para cumprir protocolo. Irmão, é triste às vezes falar isso, mas vem cá, é de praxe o assembleiano, eu não sou de ficar indo em tantas igrejas, então não quero fazer afirmação que eu não vi, mas é de praxe o assembleiano, chegar na igreja, a primeira coisa que ele faz o quê? Dobra o joelho, não é? E faz uma oração, não é isso? Irmão, não quero subestimar você, não precisa se manifestar, mas tem uma estatística que diz que 70% dos cristãos que dobram o joelho antes do início do culto, quando chega na igreja, 70% não lembra do que falou. Ah, irmão, é muito feio eu chegar na igreja e simplesmente sentar. Que o povo não vai falar? Então vou dobrar o joelho e vou orar. E às vezes a gente até senta, né? Chega e senta, mas olha para um, olha para outro, fica constrangido. Às vezes eu só dobro o joelho, para parecer que eu estou orando. Mas é uma estatística muito forte, 70% não lembra. Irmão, vou te fazer uma pergunta, você lembra da oração que você fez, quando aqui, hoje, nessa reunião você chegou? Tomara que sim. Tomara que sim. Mas eu preciso saber, porque como é que eu vou cobrar do pastor Leandro uma coisa que eu não pedi a ele? Como é que você vai reivindicar de Deus algum pedido que você fez? Como é que você vai perguntar: Deus, o senhor não está recebendo meus cultos, eu fui na igreja? Será que você lembra da oração? Você quer mesmo Deus perto de você, irmão? Você tem certeza que você quer Deus perto de você? Porque todos que o invocam, perto
Ele estará. Por que orar, pastor? Porque Deus nos manda orar. Por quê, irmãos? Porque eu preciso entender que o diabo trabalha 24 horas por dia. Irmão, se você precisar de uma referência de alguém que é trabalhador, o diabo serve. Alguém chegou outro dia e disse: pastor, o diabo está arrebentando com a minha vida, com o meu casamento. O diabo está fazendo... Então ele está certinho, parabéns para o diabo, está conseguindo. Ele não veio para roubar, matar e destruir. O diabo está roubando, irmão. O diabo está matando, irmão. Está destruindo. Ele não veio, não foi para isso. O diabo não tem pressa, não para de trabalhar e não tem preguiça. Ele trabalha, trabalha, trabalha. Esse é a função dele, destruir. Então eu preciso entender que eu preciso trabalhar contra, e Deus falou comigo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Irmão, o diabo para descansar? Por que que eu consigo passar 24 horas sem falar com Deus? Eu preciso entender, irmão, que eu preciso orar. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Deus está nos orai sem cessar. Pastor, não dá para ficar 24 horas de joelho. Não, irmão. Fica ligado no Espírito. Está no trânsito, está orando. Está tomando banho, está orando. Está comendo, está falando com Deus em pensamento. Fica ligado no céu. Fica ligado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Se você estiver falando com Deus o tempo todo, você erra menos, você mente menos, você vê coisa errada de menos. Continue com essa prerrogativa de ter Deus em primeiro lugar. Ora, irmão, nós precisamos é isso. Por que Jesus orava? Lucas, capítulo 5, verso 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava, porque a oração é poderosa. O próprio Jesus, irmão, se você for levar um negócio assim de qualquer jeito, Jesus precisava orar, ele era o próprio Deus, mas ele não estava na condição de homem. Irmão, ele se retirava, porque ele queria um momento particular com Deus. Ele queria falar com o Pai. Ele se retirava para orar. Irmão, você tem um momento íntimo com Deus? Você pode bater no peito e falar assim: não, tem um horário na minha vida que eu sei que a hora que eu dobro o joelho o Senhor está lá. Tem gente que é tão criterioso com isso, que a hora que ele bate o joelho para orar, ele já começa a chorar e transbordar a língua estranha, porque o Espírito Santo está ali esperando. Ele sabe que é um horário cativo, é um canto cativo. Reserva, irmão, um lugar para você. Tem esse compromisso com Deus. Irmão, quem dirige a obra é o Espírito Santo de Deus. Se você ora, irmão, você vai ter condição de fazer as coisas com mais clareza. Se você ora, você vai acertar o alvo. Por que nós somos tão negligentes na oração? Nós precisamos entender que nós somos chamados. Irmão, ser crente não é para qualquer um. Deus te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Você já parou para pensar no privilégio que é ser escolhido do Senhor? Você ter uma senha para falar com Deus? Outro dia alguém me procurou e falou assim: eu tenho um sonho de sentir a presença de Deus. Como é que é esse negócio de vocês dobrar o joelho e de repente vocês começam a chorar, vocês ficam arrepiados? Irmão, tem coisa mais gostosa? Tem prazer melhor do que a presença de Deus?
Irmão, não tem nada mais gostoso, não tem jeito de você me provar que tem prazer melhor do que você entrar debaixo da glória de Deus, transbordar em língua estranha, começar a enxergar os mistérios dos céus e Deus falar na tua alma, no teu coração. É maravilhoso você ter um relacionamento com Deus, mas Ele não vetou essa possibilidade. Ele falou: fala comigo, fala comigo. Irmão, entenda que Deus está te chamando. Tiago capítulo 5, verso 16, a oração de um justo é poderosa. A parte B está dizendo isso. 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmão, você está perdendo tempo, irmão. É só você prostrar-se diante de Deus e orar. Se você ora, você não tem medo de gigante, você não tem medo de demônio, você não tem medo de enfermidade, e mesmo que a enfermidade não vá embora, você não fica desesperado, porque a oração é um tônico do crente, que te dá força, graça, estrutura. É maravilhoso você ter essa convicção. O crente que ora é tão interessante. Outro dia eu estava em viagem com um irmão e ele, um mecânico profissional, e o carro começou a dar alguns sinais. E eu tinha um compromisso, comecei a ficar desesperado. Ele disse: pastor, fica tranquilo, se o carro parar eu sei onde está o problema, pode seguir viagem, dá moral para esse barulho aí não, vai dar tudo certo. Por que ele falou com tanta maturidade, com tanta segurança? Porque ele entendia do assunto. Irmão, crente que ora entende do assunto. Crente que ora não é amedrontado, crente que ora não é barrado pelo inferno, crente que ora não fica fazendo besteira, é só você se posicionar. Fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo, meu amor, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, meu pai, porque Deus está no comando, está no controle, e na hora certa tudo vai dar certo, do jeito certo tudo vai acontecer, porque a oração move o coração de Deus. Alguns tipos de oração, alguns modelos aqui, Mateus 6, do 9 ao 13, Pai nosso que estás... Irmão, Deus é tão bom, que te deu até as palavras para você falar para Ele. Você já viu uma criança, esses dias eu vi um pai brincando com a filha, fala assim: fala para o papai que você ama, fala para o papai, fala assim: papai, eu te amo. E ficou por muitas horas, Débora, ensinando a filha a falar: papai, eu te amo. Irmão, ele que ensinou, e foi insistentemente, e foi demorado, até que a filha falou: papai, te amo. Ele começou a chorar. Foi ele que ensinou, e ficou muito tempo ensinando, mas a hora que a filha soltou a língua e falou: papai, te amo, ele desabou. Irmão, Deus te ensinou a falar para Ele o que agrada a Ele. Por que a gente é tão ruim, irmão? Você tem noção de quando você olha para os céus e fala: papai, eu te amo, papai, eu confio em ti, eu acredito em ti, papai, só tu podes resolver o meu problema, só tu podes mudar a minha sorte. Pai nosso que estás nos céus. Pai, relacionamento. Ele te ensinou a ter relacionamento com Ele. Pai, Pai nosso. Deus te deu tudo o que você precisa. Santificado seja o teu nome. Reverência. Aí você fala que não sabe orar, mas está aqui, Ele te deu, Ele te ensinou a falar com Ele. Por que eu tenho tanta preguiça de orar, se o fôlego que eu respiro vem dEle? Se a visão que eu tenho vem dEle? Se a energia que eu tenho vem dEle?
qualquer gripe que você tenha, qualquer coisa que aconteça, você clama por Ele. Pai, me ajuda, Pai, tem misericórdia, Pai, me dá esse presente. Por que a gente só faz isso nas horas difíceis? Por que a gente só faz isso nas horas de dificuldade? Se Ele está nos ensinando a ter um relacionamento, dependência diária. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Dependência diária, perdão e reconciliação, proteção espiritual, louvor e entrega. Que nós começamos a entender, irmãos, que sem a oração nós não vamos a lugar nenhum. Atitudes que fortalecem a oração. Fé. Marcos 11 e 24. Coloca para mim. É Marcos ou é Marcos 11 e 24? Por isso vos digo que todas as coisas que perdides, orando, crede, receber e tê-las-ei. Irmão, você tem noção do que você está pedindo? Foi por isso que eu introduzi perguntando o que é que você orou quando você chegou. Para que você tenha atitudes de oração, que fortaleça a sua oração, você precisa ter fé. Irmão, você precisa ter propósito na oração, não ora por hora. Sabe quando você está conversando com um amigo, e do nada você fala assim, o que nós estávamos falando mesmo? Ok, seu amigo está passando tempo, está jogando conversa fiada. Ok, sem propósito. O que nós estávamos falando mesmo? Sem propósito. Irmão, você tem que ter fé. Você sabe por que a gente está perdendo as oportunidades? Sabe por que a gente está deixando de receber tudo que Deus promete? Uma oração sem fé. Oração sem propósito. Nós precisamos entender atitudes que fortalecem a oração, perseverança. Lucas capítulo 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmão, você começa até bem, mas você cansa, você perde o ânimo. Olha aqui para mim. Você quer mesmo o que você falou para Deus que quer? Vou te perguntar de novo. Você quer mesmo o que você está orando? Você acredita que Deus pode te dar? Glória a Deus. Por que você não provoca o céu? Por que você não incomoda o céu? Por que você desiste tão facilmente? O que é mais fácil para Deus? Curar uma dor de cabeça ou curar um câncer? Por que tem hora que você fala, irmão, tenha perseverança na oração. Não desiste não, porque o que Deus vai fazer por você é muito grande. Tenha humildade. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, irmão, você tem humildade para assumir que você precisa melhorar, ser mais fiel, ser mais crente? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos,
eu descerei e sararei. Irmão, tem dia que a nossa terra está ferida, tem dia que nós estamos por um triz de perder tudo que nós construímos, tem dia que nós estamos tão mal que nós mesmos queremos jogar tudo por água abaixo, um histórico de luta, de conquista, a gente está tão mal que a gente quer largar a mão por causa de um problema. Quantas vezes nós amaldiçoamos as nossas coisas, os nossos bens, até o nosso veículo, por um problema simples. Esses dias eu vi um garoto chutar o carro e usar de tantas palavras terríveis, porque ele tinha um compromisso, o carro estava com o pneu furado. Falou tanta coisa. Eu falei, você tem noção, garoto, do preço desse carro? Te serve, faz tudo, troca esse pneu. Às vezes a gente perde porque tem um pneu furado, irmão, troca o pneu, faz um compromisso com Deus, não perde, tenha humildade para assumir as coisas, assumir que tem defeito, assumir que errou. Tem gente perdendo o casamento porque não tem coragem de pedir perdão. Tem gente perdendo o relacionamento com a família, com os filhos, porque não tem coragem de assumir que errou. Tem gente perdendo coisas boas, porque não assume que exagerou. E Deus está dizendo para você, tenha humildade nos relacionamentos, na oração, sinceridade. Jeremias, capítulo 29, verso 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Irmão, você quer achar Deus? Não fala com Deus de qualquer jeito não, busca Ele com a alma. Deus não aguenta ver um filho chorando, irmão. Derrama as suas lágrimas, mostra para Deus que você o ama de verdade, e que sem Ele você não vai a lugar nenhum. Deixa o Espírito Santo entrar na tua alma e ser o guia da tua vida. Faz isso, porque assim você vai receber de Deus uma atenção especial, coisas que podem impedir a oração. Isaías 59, 2, pecado não confessado. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Irmão, tem gente que é tão ignorante, que quando fala em pecado, para ele só pensa em sexo. E aonde está escrito na Bíblia que pecado é só sexo? Isso é o que está na sua cabeça. Mas tem muita coisa que é pecado. Eu preciso entender que eu preciso confessar ao Senhor, é assumir. Irmão, talvez pouca coisa desabone a sua conduta. Talvez uma mínima coisa que você fez, ser uma pessoa de bem, uma pessoa séria, honesta, mas uma coisinha está impedindo que a sua oração chegue nos céus. Será que você pode ter livre acesso a Deus? Será que você pode ter um coração mais puro e assumir? Quero que você feche os teus olhos, porque hoje é uma noite que o Senhor marcou para descer sobre nós uma bênção tal. Você sabe aonde você precisa consertar? Será que você pode confessar ao Senhor as suas falhas, seus pecados? Ah, eu não tenho pecado não, eu sou santo demais, eu sou fiel demais. Tá bom, parabéns. Mas a maioria aqui, eu principalmente, eu preciso que Deus me ouça. Eu não quero ficar com o pecado encoberto, para que a minha palavra não vá adiante, para que a minha oração não suba. Senhor, nós somos falhos e pecadores, em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, por favor, perdoa-nos, Pai. Nós entendemos, Pai, que nós precisamos consertar a cada dia. Irmãos, às vezes a pessoa é muito fiel
na área conjugal. Não trai a esposa definitivamente, não trai o marido de jeito nenhum, mas é mentiroso. O que mudou, irmão? Talvez não trai, não mente, mas é exagerado. Talvez não trai, não mente, não é exagerado, mas tem um coração duro. Ei, não é assim que Deus te quer. Deus te quer segundo o coração dele. Eu tenho que ser puro, limpo, transparente. Sabe por quê? No céu não entra pecado. Irmão, a Bíblia diz assim, olha, no dia da minha vinda, vocês vão chegar no céu e olhar para alguém e dizer, você aqui? Sabe aquela pessoa que você não acredita de jeito nenhum que vai para o céu? Pois é, você vai encontrar lá. Mas a mesma Bíblia diz assim, e aqueles que você acredita que chegarão lá, você não os verá lá. Você vai chegar lá no céu morrendo de vontade de ver aquela pessoa que você acha que é crente demais. Irmão, às vezes a gente é muito ignorante, a gente pratica um erro, achando que foi Deus que mandou a gente errar. Deus é Deus de confusão? Irmão, deixa Deus conduzir a sua vida. Falta de perdão, Marcos 11:25. Falta de perdão impede a sua oração de chegar no céu. E quando estiverdes orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Irmão, você já magoou tanta gente, tem o coração ferido com tanta gente, aí você faz uma oração de hipócrita, começa a orar com uma retórica bonita, transborda em língua estranha. Irmão, sabe esse irmão aí, que você não dá conta de sentar perto dele, que você não engole ele? Pois é, irmão, a hora que chegar lá no céu, vai estar vocês dois na porta, um vai ter que fazer assim para o outro, por favor querido, você primeiro, e Jesus vai estar lá assim, ó, quem vai entrar primeiro? Você acha que lá na porta do céu, vai ter jeito de você dar um abraço, ô companheiro, perdoa aí, porque, né? Porta do céu é aqui, porta do inferno é ali, como é que faz? Nós temos que entrar para cá. Você acha que vai dar certo? Você tem que sair daqui consertado, irmão. Não dá para consertar lá, não. Tem jeito não, irmão. Então, vamos entender que eu preciso abrir o coração. É Deus é que faz tudo. E o que Deus faz tem que ser entendido. É Deus é que determina, é Deus é que coloca. Você pode até não concordar com as atitudes de Deus, mas ir contra o que Deus fez. Então, irmãos, vamos entender que eu preciso abrir o coração para perdoar. Intenção egoísta impede a sua oração de chegar no céu. Tiago 4:3. Pois se não receberdes, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmão, você não sabe o que é direito seu. Você não sabe pedir. Você sabe o que é isso? É pedir sem propósito. Está pedindo assim aleatoriamente. Irmão, vamos entender uma coisa. Eu sei pilotar um avião. Eu tenho condições de manter um avião. Para que eu estou pedindo para Deus um avião? Eu tenho que saber o que eu peço, irmão. Porque eu estou pedindo só em favor do meu deleite, mas eu não tenho estrutura para tal.
O camarada estava revoltado porque comprou um carrão de luxo. Ele tinha um Uno que levava ele nos 4 cantos do mundo, estava feliz, estava tudo bem, econômico, nem pagava seguro, porque aí comprou um carrão de luxo, era o grande sonho, mas o seguro é absurdo. Se não fizer, está lascado. O consumo, irmão, você quer conforto? Você tem que bancar. Não é assim. Então, às vezes, você pede para Deus uma coisa que você não tem condição, não tem estrutura para tal. Então, entenda que às vezes você está pedindo para o seu próprio deleite, para o seu próprio conforto, você não está sabendo pedir, irmão. Tenha estrutura, tenha condições, porque você precisa receber o que Deus tem para você, mas é de acordo com as suas condições. Relacionamentos quebrados. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Irmão, você não está bem no relacionamento, magoou a esposa, magoou o marido, aí é orar, de oração é santo, vem para oração e ainda profetiza. E aí, irmão, tem gente que arruma um problema com o cônjuge e vai para as madrugadas para Deus resolver. Tem hora que eu vejo Deus fazendo assim, eu vou entrar nisso não, isso é problema seu. Você que fez o problema, vai lá e conserta, senão sua oração não passa do teto. Irmão, tem tanta palavra felina, de dor, para falar para o outro, mas não tem palavra para falar com Deus, fica ali. Irmão, anda em paz, você podia, quando eu falo você, irmão, eu estou me incluindo, eu estou pregando para mim também. Eu preciso entender que se eu quiser mesmo que Deus responda uma oração minha, eu tenho que saber como é que eu estou com essa menina aqui, Uma vez eu sonhava com uma Palio Candy vermelha. E a gente estava bem, irmão, feliz no casamento, estava tudo certo. Mas ela decidiu que ela queria outra cor. E nós estávamos orando para derrubar um carro. Irmão, mas esse carro não vinha nunca. Eu estava com dinheiro, estava com as oportunidades, mas o carro não vinha nunca. Um dia Deus falou assim, negocia com ela primeiro, depois você vai me pedir. Eu falei, nega, estou pedindo para Deus aqui um Palio Candy. Vermelha. Estou sonhando com esse trem. Oh, não, mas eu não quero vermelha. Você acha que ela queria branca? Eu falei assim, mas vem cá. Dá um moralzinho aqui para mim. Bom, eu gastei muita saliva. Mas eu convenci ela. Até que ela falou, tá bom. Então tá. É vermelha, vamos orar. Oramos. No outro dia eu comprei o carro. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Marido está orando para casa própria, aí ele quer um apartamento, a mulher quer uma casa. Irmão, que dia que Deus vai resolver isso? Por isso que a Bíblia manda orar junto. Orar junto é de acordo, não é? A mãe está orando para o filho fazer medicina, o pai está orando para o filho fazer direito. Está casado por quê, irmão? Que negócio é esse? Entra num acordo aí. A bênção tem que agradar a todos. Vocês têm que saber como orar. Exemplos poderosos de oração na Bíblia. Ana orou com amargura. 1 Samuel 1:10. Não, peraí. Nós combinamos, né? Nós fizemos um acordo, irmão. Nós compramos a Palio Candy vermelha.
Aí foi só um ano. Quando fez um ano, ela falou assim, igual troca para branca, nós combinou, né? Foi, mas essa tá tão boa. Botei roda, botei som. Ela falou, tira, agora é a branca. É verdade, eu combinei. Vamos lá e comprou uma branca. Tá tudo certo. Você acredita que ela não quis dirigir a vermelha, Éder? Mas o dia que comprou a branca, ela quis sair da loja com o carro dirigindo. Foi, Mas tivemos a branca e a vermelha. Vai entender a cabeça desse povo, irmão, o vermelho, quer saber que cor de carro, eu quero o carro que anda, né, irmão? Porque a gente amadurece, tudo se resolve, né? Mas quando você é mais novo, você pega uns detalhezinhos, né? 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmão, a Bíblia diz que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ana não era estéril, não diz isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Foi Deus. E Ana ficou pega só nas acusações, nas angústias que Penina jogava nas costas dela. Mas o texto, no início do capítulo, diz que por causa do fato que Deus cerrou a madre de Ana, o marido dava porção dobrada para ela. Irmão, talvez está te faltando um carro vermelho, mas você tem 2 de outra cor na garagem, e você está pego porque você não tem o vermelho. Você entendeu o contexto, né? Penina era amargurada, Ana era amargurada, mas o marido dela dava porção dobrada para ela. E ela era amargurada, mas o marido dava porção. Irmão, espera aí, irmão, tem coisa que na sua vida você tem em abundância. E você está orando porque quer um negócio que tem gente que não tem nem perto o que você está querendo, o que você já tem. Às vezes a gente perde o que tem pelo que não tem ainda. Então valoriza o que você tem, guarda o que você tem. Só que um dia Ana acordou, ela se levantou, foi para o templo e orou com amargura. O que Deus fez quando ela orou, irmão? Ouviu a oração de Ana e deu a ela muito mais, porque ela pediu só um filho. Deus deu um juiz, um sacerdote, o cara que, profeta Samuel, né? Então assim, Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu queria ler esse texto aqui, porque tem uma frase nesse texto muito forte. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes. Não, eu quero que você leia de novo. Como também antes. Irmão, relacionamento, irmão. Ninguém nunca valorizou essa frase aqui, ó. Daniel viu que o edito foi confirmado. Vão me matar, vão me jogar na cova dos leões. O que ele fez? Ele foi orar. Mas ele foi orar como? Como é que é o seu relacionamento com Deus, irmão? Você vai intensificar ele ou você vai começar a partir de hoje? Dá tempo ainda. Pode começar. Mas Daniel fez o que já era costume para ele. Você sabe por que às vezes a gente se sente tão confrontado e fragilizado e fraqueja diante da batalha? Porque nós não temos prática de treinamento. Tem prática da atividade. Mania de orar só quando você precisa de Deus. Ei! Eu estava na academia esses dias, e tem um caboclo, você acredita que tem um caboclo mais baixo do que eu, irmão?
Você acredita nisso? E mais magro do que eu. E eu estava lá todo orgulhoso que eu estava pegando, Ismar, 120 quilos nas pernas. Aí ele ficou esperando. E eu estava gemendo, viu, pastor Joab? Aí ele sentou lá e botou 250 quilos. Falei, miserável, está querendo fazer graça. Baixinho desse jeito, magrelinho. Como assim? E ele fez numa rapidez, numa facilidade. Falei, mas você tomou alguma coisa? Falei, não, eu tenho prática. Eu tenho prática. Eu faço isso. E semana que vem eu já vou subir mais 20 quilos, vai ser 270. Você sabe por quê que você se sente tão confrontado no dia a dia? Quanto mais peso você pega, mais o músculo cria resistência e cresce. Mais força você tem. É por causa disso, irmão, que a vitória está minguando. Eu lembro de um famoso missionário chamado Sóstenes, que naquela época, quando ele pregava, ele fazia aquelas cruzadas de 3 dias, paralítico andava, cego via, era um negócio, ele já morreu tem muito tempo, mas eu lembro, deu criança na fazenda do meu avô fez um rancho lá, porque ele ia para lá, toda semana orar 24 horas, e tinha uma época do ano que ele orava, era no período da chuva, irmão, era só um rancho para ele orar, ele botava a boca no pó assim, ó, e começava a orar, era 24 horas de joelho orando, tinha dia que a chuva descia, e aí enxurrada entrava no rancho assim, ó, pastor, mas o senhor não viu a enxurrada? Falei, não, mas passou na cara do senhor, se lambuzou tudo, nossa, eu estava embebedado da glória de Deus, eu estava andando com Deus, segurando na mão do Espírito Santo, Deus estava me mostrando tanta gente que vai ser salva, que vai ser curada, estava me revelando tanto mistério que eu não vi esses obstáculos, eu só cumpri o propósito que eu tinha com Deus. Aí alguém prega, Daniel, e mesmo assim, Daniel enfrentou, batalha ou não enfrentou? Quantos dias Deus demorou para responder ele? Quantos? Não. Quantos dias Deus demorou para responder Daniel? Nem um dia. Respondeu imediato. Mas por que demorou 21 dias? Porque o inferno invocou. Falou, não, nós vamos trabalhar em cima de Daniel. Não, dessa vez ele não vai ser abençoado, não. Como assim que Deus respondeu imediato? Aí mandou o inferno lá para o espaço, para lutar com o anjo. Só que Daniel tinha uma prática. Ele estava orando como ele costumava fazer antes. Aí a bênção não chegou no primeiro dia, ele continuou. No terceiro, ele continuou. Por quê? E se a bênção não tivesse vindo, irmão? Irmão, eu te garanto, conhecendo o caráter de Daniel, se a bênção não tivesse vindo, ele tinha continuado no propósito de oração. Não, tem gente que faz a campanha de Daniel. Ok, irmão, tudo bem, mas Daniel orava 3 vezes ao dia, antes, durante e depois, ele não parou de orar não. Só que a bênção de Daniel é que demorou a chegar a 21 dias. E ele foi perseverante. Mas ele continuava. Então, se você for fazer a campanha de Daniel, irmão, prepara. É antes, durante e depois. Por que você faz só 21 dias? Irmão, eu preciso ter uma vida de oração com Deus. Elias orou e o fogo caiu. 1 Reis 18, 36. Eu não vou ler, porque senão o tempo não dá, tá? Irmão, ele estava desafiando os profetas de Baal e de Azera, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, ele fez uma oração, e o que aconteceu? Deus respondeu com fogo. Por que Deus não está te respondendo, irmão? Jesus suou sangue no Getsêmani, Lucas 22, 44, Jesus estava orando e sentiu a agonia da morte. Irmão, você vai sentir agonia também, fique tranquilo, continue orando. Paulo e Silas, irmão, se fosse você no lugar de Paulo e Silas na cadeia, você ia orar e cantar? Mas por que que as correntes se arrebentaram e as grades se abriram?
porque eles, no meio das correntes, da prisão, eles cantavam e oravam ao Senhor. Isaías capítulo 38, verso de 1 a 5, o rei Ezequias, você conhece a história, irmão? Deus falou, vai lá e fala para o rei, arrumar a casa que ele vai morrer. O profeta foi, rei, tu vai morrer. E o profeta fez o quê? Foi embora, que o papel dele era só entregar o recado. O que o rei fez? Nem ajoelhar, não ajoelhou. Estava doente. Só virou para a parede e falou, Senhor, tu sabes que tenho eu andado em caminhos retos perante ti. Ele só falou isso, irmão. Deus falou para o profeta, volta lá e fala para ele que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele. Irmão, será que você tem coragem de falar, Senhor, foi tão simples a reunião de obreiro, mas eu quero uma vitória porque eu tenho andado em retidão diante de ti. Irmão, o diabo tem armado tanta cilada, mas na sua casa não vai chegar. Na sua família não vai chegar, nos seus filhos não vai chegar, sabe por quê? Porque você tem andado em retidão diante do Senhor. Se não tem andado, a partir de hoje vai andar, porque tudo que o Senhor quer é da graça, da proteção, da prosperidade, da saúde, da cura, da milagre. Deus vai entrar com providência hoje na tua vida. Promessas de Deus para quem ora. Clama a mim e responder-te-ei, Jeremias 33, 13. Pedi e dar-se-vos-á. Irmão, como é que você quer ganhar se você não pede? Clama os justos e o Senhor ouve. Salmo 34, 17. E tudo quanto pedirdes, João 14, 13. Como ter uma vida de oração? Separe um tempo fixo para Deus. Você pode ficar de pé? Irmão, eu não te chamei para mais nada, senão para orar. Não adianta eu ficar folheando Bíblia, trazendo pregadores, fazendo campanha disso, campanha... Não vai resolver. Agora eu te garanto, que se você prostrar o seu joelho comigo, e orar, irmão, eu falei para a Gisele, a oração está tão gostosa, sabe quando você está assim, cansado, abatido, fraco, aí você toma uma vitamina, um tônico, que te dá uma alegria, uma satisfação, a oração está desse jeito, irmão. Eu estou sentindo um período de bênção e de vitória chegar. Aleluia. E uma coisa que eu aprendi muito na palavra é não ser egoísta. Nós somos uma família, Deus está me dando a graça de conduzir esse barco da ADC, e eu estou te chamando, vamos orar juntos. Eu quero ver você abençoado, eu quero ver você próspero, eu quero ver você usufruindo da bondade e da graça de Deus. Então, irmãos, vamos fazer um compromisso, tenha um compromisso na sua casa, vamos mudar a nossa rotina diária e vamos ter a prática da oração, porque é na oração que se vence as lutas. A oração te traz sabedoria, a oração te traz inteligência, a oração te traz saúde, a oração te traz felicidade. Tem muita gente que está aqui, mas não é feliz, mas não sabe o que precisa ter para ser feliz. Deus nessa noite vai liberar felicidade para a tua vida, para a tua alma. Deus vai te dar alegria e paz. Deus vai te dar saúde em abundância. Está chegando o tempo da nossa vitória, e quem viver verá, e quem esteve junto até hoje vai começar a usufruir de um grande milagre que está descendo sobre esta casa. Há um tempo novo de milagre, e Deus está prometendo vitória, Deus está prometendo prosperidade. Vai chegar algo tão poderoso na tua vida,
vida, no teu ministério, na tua congregação, que você vai se assustar da graça de Deus. Vamos andar em retidão com o Senhor, porque Ele só quer uma coisa: amizade, lealdade, obediência. Se você for fiel, Ele já é. Será que você pode curvar a sua cabeça e conversar com Deus e começar um novo tempo com Deus? O Senhor está descendo com vitória, irmão. O Senhor já te deu. Fala que me ama, filho. Fala que me ama, filho. Fala que me adora. O Senhor já te ensinou a falar as palavras que Ele quer ouvir. Não é segredo a oração, irmão. O Senhor já te deu tudo o que você precisa falar para Ele. É só ser fiel comigo, é só ser leal comigo, é só assumir a responsabilidade que você não é do diabo, mas você é do céu. É só entender que você é cidadão celestial. Aramachei andai adevassui adevassou. Aramacheta cantarabia súbia. Quem pode falar em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Quem não fala ainda, seja batizado com o Espírito Santo, porque é na oração que tudo se resolve. Pastor, mas é difícil, eu não posso orar em casa. A Bíblia, e nos textos a seguir, está dizendo: quem ora em comunhão recebe mais vitória. A oração aqui na sede, irmão, tem um propósito, e se você entrar nesse propósito, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida, mas você está junto, na sua vida também vai ser abençoado. O reflexo da vitória vai descer sobre a sua vida. Eu quero que você adore o Senhor um instante. Eu preciso que você entenda o propósito desta reunião. E nós vamos orar, porque o Senhor está nos chamando para orar. Para que eu possa ter graça para sustentar o peso do milagre que está por vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome